Boa noite, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, mulheres. Boa noite, homens, espalhados pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Shalom Adonai. Entra no ar, momento da palavra. O momento de você para com Deus e de Deus para com você. Shalom Adonai. Dia 12 de março de 2018. Noite, madrugada, amanhecer, entardecer em algum lugar. Mas a palavra vai fazer a diferença. A palavra que está entre a fé e a razão. Deus vai falar com você. Deus vai bradar. Deus vai sussurrar. Deus vai gritar. Deus vai fazer o que seja necessário na minha vida, na sua vida, para você viver pela fé e não pela razão. Você vai viver pela fé, a dependência da fé. Você não vai viver pela razão das circunstâncias. Você não vai viver pela razão do que você veja. Você não vai viver pela razão do que o mundo te mostra. Você vai viver pela fé daquilo que você não vê, mas que você crê que está na sua frente. A palavra de Deus vai te trazer entendimento para te revelar o que estava oculto na sua vida e o que você não estava compreendendo e entendendo. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus. Seja bem-vindo você, que todas as segundas, quartas e sextas-feiras mantém-se firme aqui no momento da palavra, ouvindo a mensagem de Cristo. E você que entra pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós abraçamos você com o amor de Cristo, com os braços de Cristo, com a paz de Jesus Cristo de Nazaré. Shalom Adonai. Grande é o Deus de Israel, grande é o Deus de Abraão. Deus vai falar com você. Viva pela fé e não pela razão do que você vê. Pela razão você vai perder a promessa, mas pela fé você vai se manter firme. Você vai se manter na localização que Deus separou para você e para mim. Mantenha-se na fé. Não viva pela razão das circunstâncias. Pela razão das circunstâncias, o medo domina. Pela razão da circunstância, a ansiedade domina. Pela razão da circunstância, você tem medo de acreditar. Pela razão das circunstâncias, você não tem força para continuar. Eu convido a você agora a fazer uma viagem espiritual. Uma viagem comigo na Bíblia Sagrada. Vamos agora entrar neste voo alto. Vamos junto comigo sobrevoar as alturas das nuvens. Vamos entrar na presença do Pai, aonde Ele vai levar você sobre as nuvens, sobre o sol, sobre as constelações. E hoje você vai ver aquilo que você não via. Hoje você vai acreditar naquilo que você estava duvidando. Não viva pela razão das emoções. Não viva pela razão do que o mundo te apresenta. Viva pela fé. Eu apresento você, mulher e homem, e peço ao Filho de Deus, a Jesus Cristo de Nazaré, a permissão para adentrar no seio da sua casa, no meio da sua família, para lhe trazer, não a razão, para lhe trazer a palavra de fé. A palavra que o Senhor vai falar com você. Você pode estar vivendo agora entre a fé e entre a razão. O que eu faço nesta situação? O que eu faço nessa circunstância de vida? Quem sabe você se encontra agora na razão de se desesperar, na razão
de não mais esperar, na razão de desistir, na razão de jogar tudo para o vento. Não faça isso. Não vive na razão, vive na fé. Pois a fé vai te levar a não a razão. A fé vai te levar a Jesus Cristo de Nazaré. Seja forte, seja firme, persevere, adore ao Senhor, louve ao Senhor, clame ao Senhor. A situação está querendo que você viva somente a razão de se justificar, a razão de procurar sua própria vingança, a razão de agir pela racionalidade, a razão de agir pela própria carne. Não faça isso, mulher. Não faça isso, homem. Senão você vai perder a sua promessa. Viva pela fé. E hoje Deus vai fazer um confronto com você e comigo. Você está vivendo pela fé ou pela razão? Viva pela fé. Amém? A palavra de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. O tema de hoje, entre a fé e a razão. Entre a fé e a razão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Assim é você, assim sou eu hoje. Deus resolveu nos chamar para o meio de uma grande luta, de uma grande guerra, de cova os leões ou de fornalhas o deserto, e para um lugar que nem sabemos aonde Deus está querendo nos levar. Assim Deus pegou mulheres e homens em algum momento da vida e levou as circunstâncias de confronto entre a fé e a razão. Mas Deus deu uma ordenança a Abraão: eu lhe chamo Abraão. E Abraão obedeceu. O princípio da fé, obedecer. O princípio da razão, questionar. O princípio da fé, ir. O princípio da razão, desistir. O princípio da fé, superar. O princípio da razão, murmurar. Indo para um lugar que havia de receber por sua herança. E saiu sem saber para onde ia. Este lugar onde Deus te permitiu entrar, este lugar onde Deus te colocou, essa situação que é constrangedora, essa situação que muitas vezes é humilhante, é onde está a sua herança, é onde está a fé para superar a razão. É neste momento que Deus está entrando com a fé para matar, eliminar todo o sentimento de razão da minha vida e da sua vida. Deus me trouxe aqui agora com espírito de fé e não com espírito de razão. Existem homens e mulheres vivendo o sentimento de razão, vivendo a atitude de razão, vivendo os motivos das razões. Você tem que viver pelo espírito da fé, não pela carne da razão. Seja forte, perseverante. Não dê ouvido às vozes deste mundo que vai falar: pela razão você não conquista, pela razão não tem restituição, pela razão não tem cura, pela razão não tem vitórias, pela razão não tem devoluções, pela razão não tem milagre. Mas você não vive pela razão, mulher. Você não vive pela razão, homem. Você vive pela fé. Pela razão, Abraão não sairia da casa dele para deixar a família, o pai dele. Deus levou Abraão não pela razão. Pela razão, Abraão ficaria aonde estava. Pela razão, Abraão ia perguntar muitas coisas a Deus. Qual a distância? Quanto tempo vai durar a viagem, Deus? O que eu vou encontrar lá? Qual o nome da cidade, do estado ou do país? Abraão não fez o questionamento da razão. Abraão apenas obedeceu. Quando Deus chama alguém
para o meio de uma cova dos leões. Quando Deus chama alguém para uma adversidade, Deus não chama pela razão, Deus chama pela fé. Pela fé. Abraão poderia conversar com Deus à madrugada, o dia todo, a semana, meses ou anos. Aonde é? Eu só saio se o Senhor me falar o nome da cidade onde eu vou, quem eu vou encontrar e o que eu vou ter que passar. Abraão não entrou na razão, Abraão entrou na fé, obedeceu. Deus está chamando você para ir pela fé. Deus está chamando você para ir pela fé, conquistar o sobrenatural, o impossível que Deus te prometeu. Esta terra que Deus está te levando, muitas vezes é uma terra de fornalha, é uma terra de cova de leões, é uma terra de mar fechado e de Jordões fechado. Esta terra, muitas vezes, que é deserta, é neste lugar que você, pela fé, vai sobressair. E eles vão saber que o maná, o pão, não cai do céu pela razão. A água não sai da rocha pela razão. O pão cai do céu pela fé. A água sai da rocha pela fé. Deus te trouxe aqui agora, mais uma noite, mais uma madrugada, mais um amanhecer, mais uma tarde, para dizer a você: não viva pela razão. Pela razão você vai ver tudo acabado. Pela razão não tem cura de certos cânceres. Pela razão não tem cura de certos derrames. Pela razão o processo na justiça é derrotado. Pela razão você vai morrer abandonada, velho e velho, minguando no mundo. Pela razão o marido não vai voltar para os teus braços. Pela razão a tua esposa não volta para os teus braços. Pela razão teus filhos não voltam para a casa do pai. Pela razão os teus pais não voltam para a casa do pai. Pela razão as finanças não são restituídas. Pela razão, sempre não pode acontecer. Mas pela fé o marido volta, pela fé a esposa volta, pela fé os filhos voltam, pela fé os pais voltam, pela fé a cura existe, pela fé as finanças é restaurada, pela fé a salvação chega. Pela razão o céu não existe, pela razão o inferno não existe, pela razão Jesus nunca existiu, pela razão Deus não existe, pela razão a terra foi feita de uma explosão, mas nós vivemos pela fé. Pela fé Jesus existe, pela fé Deus existe, pela fé o mar se abre, pela fé o milagre acontece, pela fé o Jordão se abre, pela fé o câncer é curado, pela fé o derrame é curado, pela fé a alergia é curada, pela fé o fluxo de sangue é curado. Não foi pela razão que a mulher da hemorragia do fluxo de sangue foi curada, foi pela fé. Deus está chamando você, eu estou enviando você para algum lugar que muitas vezes você não sabe o que vai encontrar. Se vai encontrar gigantes, serpentes, cobras, escorpiões, lagartos, lobos, animais ferozes ou gigantes, homem muito forte. Pela razão você vai ouvir os seus espias falar com você, como falou a Moisés, a Josué e Caleb. A terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigantes, tem homem forte. Pela razão, aqueles espias olharam homens grandes. Pela fé, Deus disse a Josué e Caleb: conquiste a terra pela fé e não pela razão. Pela razão, vai te ensinar você a vingar de quem te prejudica. Pela razão, você não vai acreditar que aquele homem, que aquela mulher possa se converter a Jesus Cristo de Nazaré. Pela razão, a libertação de um viciado no crack, na cocaína, na heroína, no cigarro, no uísque, na cerveja, no vinho com álcool, na maconha. Pela razão, o homossexual. Pela razão, eles não podem se libertar. Mas nós estamos vivendo pela fé. Pela fé,
Pela fé, o drogado é liberto. Pela fé, o adúltero é liberto. Pela fé, a enfermidade é curada. Viva sobre a fé, não viva sobre a razão. Tenha foco na sua vida. Tenha foco na sua vida. Centre a sua fé em Cristo Jesus. Pela razão, você vai se prostrar a deuses de pau e de ouro. Pela razão, você vai se prostrar a falsos deuses. Pela razão, você vai buscar socorro em mãos de homens. Pela razão, você vai buscar os adivinhos, as cartomantes, os feiticeiros e os babas orixá. Pela fé, você vai buscar Cristo. Pela razão, você vai olhar a bola de cristal, seção de copo, mediunidade. Pela fé, você vai buscar a espiritualidade no Filho de Deus, no Messias, no Emanuel, em Jesus Cristo de Nazaré. Viva pela fé, como Abraão apenas obedeceu. Não encha Deus de muitas perguntas. Perguntas a Deus em certo momento é pela razão. O porquê. Quem pergunta a Deus o porquê é pela razão. Pergunte a Deus o pra quê. O porquê você pergunta ao pastor Castilho. O porquê eu pergunto a você. Viva pela fé. Pela razão, o advogado vai falar que o processo não tem mais jeito. Pela razão, a medicina vai dizer que o seu quadro é incurável. Pela razão, seu casamento acabou. Pela razão, você vai morrer à míngua, desabrigado, morrendo de fome, morando de favor. Pela razão, você vai envelhecer sozinha e sozinho. Pela razão, você não pode mais engravidar. Pela razão, você não pode mais ter um marido ou uma esposa. Pela razão, a sua idade é ultrapassada. Pela razão, você é velho para sonhar e profetizar. Pela razão, você é muito jovem para sonhar e profetizar. Pela fé, em Joel capítulo 18, 20, 21 e 22, os jovens vão profetizar, os velhos vão sonhar e profetizar. Pela fé, a idade avançada sonha e profetiza. Pela fé, os jovens e as crianças sonham e profetizam. Pela fé, o marido se liberta agora. Pela fé, a esposa se liberta agora. Pela razão, a Jezabel, o amante, não vai largar o seu parceiro, o seu marido ou a sua esposa. Pela fé, a Jezabel é capaz de se converter e largar o seu marido e a sua esposa. Deus é Deus. Deus está chamando um povo pela fé. Deus não chamou Abraão pela razão. Deus chamou Abraão pela fé. Pela fé. O mar não se abriu pela razão. Pela razão, a ciência diz que o mar não abre. Pela razão, a ciência diz que Deus não construiu o homem do barro e da terra. Pela razão, a ciência diz que a mulher não foi retirada da costela de um homem. Mas pela fé, Deus fez o homem, o ser macho da terra, e construiu a mulher de um pedaço de osso. Pela fé, Deus confunde os doutores da teologia e da ciência. Pela fé, Deus mata a razão. Na cruz não foi razão, foi fé. Foi pela fé que um dos ladrões se converteu naquela cruz. Não foi pela razão que um dos marginais disse: ele é o Filho de Deus. Ele ali viu Jesus e teve fé de falar ao marginal: esse é o Filho de Deus, respeite ele. E pela fé, Deus disse a um dos ladrões da cruz: hoje ainda eu te encontro na casa do meu pai. É pela fé que você vai conquistar. É pela fé que a promessa vai se cumprir. É pela fé que você vai obedecer. É pela fé que você vai continuar. É pela fé que você vai marchar. É pela fé que sua casa vai ter culto de ação de graça. Culto de ação de graça não se faz pela razão, se faz pela fé. Não é pela razão que nós estamos aqui. Não é pela razão que nós seguimos a Jesus. É pela fé que nós cremos. Não vemos, mas sentimos que Ele está aqui. É pela fé que Ele vai trazer o que é teu. É pela fé que Ele vai botar na tua cama o que é teu. É pela fé que Ele vai botar dentro do teu corpo a saúde. É pela fé que Ele vai pagar os teus débitos. É pela fé que vai sobrar dinheiro nas tuas mãos. É pela fé que Ele vai lhe dar sua casa própria tão sonhada, seu apartamento tão sonhado. É pela fé que Ele vai te honrar. Não é
pela razão. Não é pela razão que nós entramos na casa do Pai, é pela fé. A razão leva o homem a fugir. A razão leva a mulher a fugir da presença de Deus. Na razão, você vai se embriagar com cerveja, álcool, vinho com álcool, fumar um cigarro para relaxar. Na razão, vai fumar uma maconha, usar uma droga para relaxar. Mas na fé, você não entra com álcool, não entra com drogas, você entra com a fé. Aonde Deus vai não massagear a tua carne, Deus vai confortar a tua alma. Pela razão, o mundo vai dizer que você tem que fazer de um jeitinho corrupto para pagar os débitos ou ficar rico. Pela razão, você tem que casar com o primeiro que aparecer. Pela razão, você tem que mentir em circunstâncias para levar vantagem. Pela fé, você sempre vai falar a verdade, mesmo que seja contra você, mas você vai falar a verdade, que pela fé abre-se céu e pela razão se fecha-se céu. Viva pela fé em Cristo Jesus. É noite, é dia de você fazer como Abraão. Obedeça, não perturbe Deus, não encha Deus de perguntas de razão. Quer fazer pergunta a Deus? Faça pergunta de fé. Não pergunta a Deus nada racional, nada de razões que o mundo te ensina. Pergunta a Deus: eu posso ver mar abrir? E Ele vai dizer: pela fé o mar se abre agora. Você pode sim, você pode ver agora aquele milagre de mais de 10 anos, mais de 13 anos, mais de 15 anos, mais de 50 anos, mais de 70 anos acontecer agora. Não pela razão, não pela razão que Deus apenas ama você, é pela fé. O milagre não é pela razão, o milagre é pela graça, é por não merecimento, é por amor, misericórdia e justiça. Viva na fé em Cristo, não viva na razão, não viva na razão. Razão não quebra cadeados, razão não derruba muros, razão não abre portas e não rompe ferrolhos. Ah, meu Deus, foi pela fé que Silas e Paulo na cadeia viu um tremor, um terremoto. Não foi pela razão, foi pela fé que até o carcereiro da prisão de Paulo e Silas se converteu a Cristo Jesus. É pela fé que o profeta Elias viu fogo cair do céu. Não é pela razão, é pela fé. Viva pela fé. Pela fé a sua casa vai ser impactada. Pela fé seu ministério vai ser impactado. Deus não dá dons, Deus não dá talento por razão, é por fé, é para usar na fé. É nesse momento que você pode estar como Abraão, Deus mandando você ir para algo que a razão diga: é impossível, papai. E Deus está falando: sai agora e vá. E você está falando: eu não tenho mais força. E Ele diz: vai pela fé. Pela razão você acabou as forças. Pela razão você acabou as palavras para poder orar. Pela razão você não tem mais louvor no coração. Mas pela fé você vai voltar a adorar. Pela fé você vai voltar a jejuar. Pela fé você vai voltar a se consagrar. E pela fé você vai se santificar. E pela fé Deus vai lhe dar a vitórias em todas as áreas, em todos os processos espirituais, materiais. Deus quer te honrar. Quando nós usamos do tempo da razão, nós nos afastamos de Cristo Jesus. Quando nós entregamos nossos olhos, nossos ouvidos, as nossas mentes, nossos corações à razão, a carne fala mais alto. Mas quando nós entregamos a nossa alma, a nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, nosso nariz, nossos braços, nossas pernas, nosso coração, os problemas na fé, tudo vai se resolver. Pela razão não tem dia e não tem hora. Pela fé tem dia e tem hora marcado. Pela razão o céu é fechado. Pela fé, o céu está aberto. Pela razão, nós somos loucos e irresponsáveis. Pela fé, nós somos sobreviventes, remanescentes e atalaias do Deus de Israel. Pela fé, Deus está chamando você. Pela fé, Deus está querendo honrar a sua família. Pela fé, Deus está querendo te conduzir ao sobrenatural. Pela fé, Deus está querendo te honrar. Aonde você está? É neste lugar
é neste campo minado, é neste quarto de humilhação, é neste banco de humilhação, é em frente a esse juiz, ao promotor de humilhação, ao desembargador de humilhação, ao oficial de justiça de humilhação, neste hospital de humilhação, neste quadro de humilhação, neste emprego de humilhação, nesta casa de humilhação, nesse relacionamento de humilhação, nessa situação de humilhação. É aí que a fé vai sobressair e toda razão vai cair para o fundo do mar do esquecimento. É pela fé que muitos vão bater em tua casa e vão falar: não foi por uma simples razão que eu venho para ouvir seu testemunho. Eu venho ouvir seu testemunho por uma fé sobrenatural. É pela fé que Deus te chamou. É pela fé que Deus chamou você, eu e Abraão e você. Vai para um lugar que você não sabe. Vai para um lugar que você não sabe o que vai encontrar. Vai para um lugar que você nem imagina onde é. Mas é lá que eu vou te abençoar. É neste casamento que você sabe que a promessa é sua. Este homem que você está vivendo, esta mulher que você está vivendo, por direito é seu. Não desista deste homem e desta mulher. Mas se você está vivendo com um amante, se você está vivendo com fruto de um casamento, de um relacionamento de adultério, separe agora, dê a carta de divórcio à amante. Amante não casa, amante é pela razão. Volte para sua esposa, volte para teu marido. Pela razão não tem mais amor, pela razão não tem mais o prazer. Pela fé tem o amor e tem o prazer. Pela fé, Deus muda tudo o que você e eu não possa ver. Faça como Abraão, apenas obedeça. Durma essa noite obedecendo. Está doendo, está gemendo, não está aguentando mais. Não viva palavras de razão, viva palavras de fé. Eis-me aqui, Senhor, envia-me aonde o Senhor quer. Pela fé, Deus quer te honrar. Pela fé, Deus quer te exaltar. Deus não exalta por razão, Deus exalta por fé. Não foi por uma simples razão que Deus colocou Moisés em frente ao mar. Foi por fé. Não foi por razão que Deus levou Abraão com Isaac ao monte para um sacrifício. Foi por fé. Não foi por razão que Deus colocou o menino Jesus no ventre de Maria, mulher bem-aventurada. Foi por fé, não foi por mão de homem. Esta luta em que você vive, este dilema em que você vive, o que eu faço, não faz a razão. Não ligue mais, não mande carta, não mande mensagem de desaforo a ninguém. Não bote dedo no rosto de ninguém. Não desafie ninguém para brigar contigo. Pela fé, quem se levantar contra ti, vai se levantar contra o Deus de Israel. Pela razão, você quer sair se justificando. Eu sou honesta, eu sou honesto. Não fale isso. Pela fé, Jesus vai te justificar. Pela fé, Jesus vai mostrar quem é você e quem sou eu. É pela fé, não é pela razão, que Deus vai desmascarar os mentirosos que levantam contra Cristo, contra você ou contra mim. É pela fé. Pela razão você quer abandonar tudo. Pela razão você não lê mais a Bíblia. Pela razão você não jejua. Pela razão você não ora. Pela razão você não vai mais à igreja. Pela razão você não assiste mais os cultos. Pela razão você não clama mais o Senhor. Mas pela fé, Deus muda a sua história agora. Uma fé do sobrenatural. Uma fé de menino ainda jovem, de adolescente ou de homem de grande idade ou mulher de grande idade. É agora que pela fé os velhos vão louvar, profetizar, cantar e até testemunhar grandes milagres. É pela fé que jovens serão honrados como profetas e atalaia. Pela razão, o seu QI, pela razão, a sua capacitação não pode ser nada na vida. Pela razão, uma lésbica não pode se converter. Pela razão, uma prostituta não pode se converter. Pela fé, uma prostituta larga a prostituição agora. Pela fé, uma lésbica larga o lesbianismo agora. Pela fé, Deus converte o mais torto e pecador da terra. Pela razão, não existe o ex-bandido, o ex-criminoso, o ex-homossexual, o ex-adúltero, o ex-idólatra. Sim, pela fé existe o ex-homossexual, o ex-adúltero, o ex-idólatra, o ex-assassino, o ex-criminoso, o ex.
Pela fé, você pode abrir mar agora. Pela razão, você não abre nem mais os seus olhos. Pela fé, você pode abrir o Jordão. Pela razão, você não abre mais nem os seus lábios. Pela fé, você pode se levantar e testemunhar. Pela razão, você só quer ficar deitado em depressão. Pela fé, Deus lhe tira da morte silenciosa a tristeza e lhe dá a alegria para sair dessa razão de uma vida triste e abatida. Pela fé, Deus traz o seu direito. O seu juiz é o Senhor Jesus. Ele julga a sua causa quando os corruptos em algum lugar lhe dão contra o que é para lhe dar a favor. É pela fé que Deus chamou você. É pela fé que Deus te colocou neste culto. É pela fé que você está aqui agora. Não é por uma razão. É pela fé que Deus está chamando. Venha, minha filha. Vem, meu filho. Vai aonde eu mandar. Fale o que eu mandar falar, ou se cale quando eu mandar. Pela fé, você vai falar quando tem que falar. Pela fé, você vai ter que se calar quando tiver que se calar. Pela fé, você vai ver o sobrenatural acontecer. Abraão não foi pela razão. Pela razão você fala, é difícil, eu não consigo. Pela razão você fala, não tenho mais forças, a causa acabou. Pela fé você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Pela fé você fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pela fé você fala em 2 Crônicas capítulo 17, versículo 20. Capítulo 20, versículo 17 de 2 Crônica. Nesta peleja, nesta luta, não tereis que lutar ou pelejar. É Deus que vai lutar e pelejar. E pela manhã, Deus vai sair no seu lugar. Pela fé, Deus vai no seu lugar. Pela fé, Deus vai no meu lugar. Pela fé, Deus deixa você dormindo uma madrugada de um sono reparador, o sono do justo. E enquanto você dorme, Deus, pela fé, está saqueando o inferno, está resolvendo na terra para você acordar com a fé na porta da sua casa. Pela fé, a campainha vai tocar. Pela razão, sua casa é esquecida. Pela fé, a sua casa é lembrada por Deus. Pela razão, o inimigo quer ver a sua casa, a sua família. Pela fé, o inimigo não terá olhos para ver tua casa e tua família. Pela fé, você vai entrar onde nunca imaginava. Pela razão, você acredita que nunca pode entrar naquele lugar. Pela fé, você vai entrar aonde nem rei e príncipe pode entrar, se não tiver Jesus na glória, no céu, na vida eterna. Pela fé, Deus te mostra quando você está fraco, é que você está forte. Pela razão, você não conquista nada, nada. Deus mandou eu vir aqui te dar esse recado, simples e direto. Pela fé, viva pela fé, não pela razão. Pela razão, você tem que estar com paletó e gravata para Deus falar com você. Pela razão, você tem que estar com sapato caro para Deus falar com você. Pela razão, você tem que falar lindo para Deus estar com você. É pela fé que Deus vai falar com você. É pela fé que Deus vai te enviar. Pela razão, você tem que comprar um carro lindo para te dizer que é próspero. Pela fé, você entra em cima de um burrico, mas é o dono do ouro e da prata. Pela fé, os cobradores não vão tomar o que é teu. Deus vai mandar o profeta, mandar você fazer um bolo e Deus vai te honrar. Não é pela razão que apareceu mais azeite na botija e farinha na panela. Não é pela razão, foi pela fé. Não foi pela razão que Jesus multiplicou pães e peixes para mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. Foi pela fé, não pela razão. Não foi pela razão que Jesus foi humilhado na cruz do Calvário, espinhado, coroado com coroa de espinho, apregoado, cuspido, chicoteado, humilhado. Foi pela fé que Jesus foi à cruz para salvar a mim e a você e um daqueles ladrões que estava na cruz do Calvário. Foi pela fé que Jesus ressuscitou, não foi pela razão. Foi pela razão
que Tomé disse: é o Senhor, mestre. E Tomé, pela razão, só acreditou porque viu a mão do homem furada. É pela fé que você vai crer. Jesus não precisa ver Jesus de mão furada, só precisa pela fé ver Jesus em todas as suas causas, em todas as suas áreas. Só precisa ver Jesus em todas essas lutas, em todas essas humilhações. É pela fé que Deus te levanta agora, não pela razão. É pela fé que Deus vai trazer para mim e para você o impossível acontecer. É pela fé que a água sai da rocha. Pela razão, Moisés bateu na pedra e custou caro. Basta tocar com fé. Pela razão você pode pecar. Pela fé você pode esperar e ser abençoado. Pela fé Deus coloca sangue novo aonde não tem sangue. Pela fé Deus cura a alergia, a diabetes. Pela fé Deus implanta os dentes espiritualmente para o homem não colocar a mão. Pela fé Deus faz osso crescer no corpo do ser humano onde precisa. Pela fé Deus cura o pior câncer, a pior doença da terra. Pela fé Deus cura Alzheimer. Pela fé Deus cura o mal de Paxo. Pela fé Deus faz o cego enxergar. Pela fé Deus faz o surdo voltar a ouvir. Pela fé Deus faz o mudo voltar a falar. Pela fé Deus faz o aleijado, o coxo voltar a andar. Não foi pela razão de 4 dias que Lázaro foi ressuscitado. Foi pela fé de 4 dias que Jesus marchou no mesmo passo, sem diminuir e sem aumentar. Mas pela fé Jesus ressuscitou Lázaro. Às vezes você quer que Jesus chegue agora e ele diz: eu vou chegar pela fé, não na sua razão. Pela minha razão, pela sua razão, nós queremos Jesus aqui agora. Mas pela fé nós esperaremos Jesus na fé, no tempo dele. E o agora dele é no tempo dele, nem no meu e nem no seu. Pela fé, os seus vizinhos vão na sua casa. Pela fé, a sala da sua casa vai ser pequena. Pela fé, a sua casa vai ser pequena para a multidão que vai querer ouvir o testemunho de fé e não de razão. Os religiosos dão testemunho de razão. Os cristãos dão testemunho de fé. Os religiosos falam: não sei, não pode, como é que é impossível, é coisa de crente louco. Pela fé você fala: é possível, é coisa de crente louco, mas de um Deus de fé, um Deus de fogo. Pela fé ainda pode cair fogo do céu. Pela razão não se retrocede a sombra 10 graus e cura um homem condenado à morte. E pela razão ele não pode viver mais 15 anos. Pela fé Deus retrocedeu a sombra 10 graus e deu mais 15 anos ao profeta. Pela fé Deus arrebata e translada homens e mulheres como Elias. Pela fé Deus faz mulher estéril, sem placenta, sem ventre, gerar criança agora. Pela fé, homem estéril engravida a mulher. Pela fé é na velhice que é honrada. Pela razão, a velhice é abandonada. Pela fé, a velhice é o início de honra, é o início de bênção. Pela fé, é pela fé, não pela razão. Eu chamo hoje um povo, não um povo de razão, eu chamo um povo de fé. Quem estiver ao seu lado, cheio de razão nos seus ouvidos, falando que não vai dar certo, que acabou, que você é louco na fé, diga: eu não vivo pela sua razão, eu vivo pela fé de Cristo. Eu não vivo pela razão minha e nem sua, eu vivo pela fé de Cristo, porque Cristo não fez ninguém por razão. Deus criou o homem e a mulher para viver na fé. Pela razão, Eva experimentou do fruto. Se Eva tivesse exercido a fé, não tinha exercido. Pela razão, você experimenta da nudez, da prostituição para conquistar um homem ou uma mulher. Pela razão, você entra em coisas corruptas e fraudulentas para ficar rico e pagar débito. Pela razão, você faz qualquer tipo de relacionamento ou casamento para não morrer só. Mas pela fé, o dinheiro vem de forma honesta. Pela fé, o marido vem nas mãos de Deus. Pela fé, a esposa vem nas mãos de Deus.
Deus levantou uma geração de fé e não de razão. Razão é o mundo, razão é a impossibilidade, razão é o jeitinho, razão é a carne. Fé é a espiritualidade, fé é o sobrenatural, fé é aquilo que você não vê, mas você crê. Fé é saber que está ali, fé é saber que está em algum lugar, fé é saber que a bênção vai te atropelar. Fé é saber que você vai bater com a bênção. Fé é saber que pode ser agora, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 3 dias, pode ser neste momento. Fé. Deus, oh Deus lindo, oh Deus tremendo, Deus poderoso, Deus forte, Deus, pela razão o glaucoma não é curado, pela razão a AIDS não é curada, pela razão o câncer não é curado, mas nós vivemos pela fé da cura do câncer, da cura da AIDS, da cura do glaucoma. Pela fé a hepatite C não é curada. É curado sim, é pela razão que a hepatite não é curada. Pela fé, o filho pródigo volta. Pela razão, o filho pródigo morre no mundo. Pela fé, a lésbica não se liberta. Pela fé, a lésbica se liberta. Pela razão, a lésbica não se liberta. Pela fé, o homossexual vai morar. Não. Pela fé, o homossexual é libertado. Pela razão, o homossexual não se liberta. Pela razão, você não vai receber. Pela fé, você já recebeu a bênção de Deus. Esse é o Deus de Israel. Pela fé é que você tem que viver. Deus chamou Abraão e ele não encheu Deus de perguntas de razão. Aonde? Que dia eu chego? Quem é o povo que vai eu encontrar? O que eu vou passar nessa jornada? Quem vai tomar conta de meus pais? Ele apenas obedeceu. Deus chama você para sair da casa de teu pai e tua mãe. Ele vai te honrar. Deus está te entregando uma jornada. Vai na fé, não vai na razão. Deus disse que vai lhe dar esse emprego e o mundo diz que você não tem razão para confiar, porque o mundo está em crise. Diga que você vai ter um emprego pela fé, porque é na crise que Deus honra aqueles que não vivem na razão. Pela razão o povo pede a Abraão, pela razão o povo pede a Moisés, pela razão o povo pede a São Francisco, pela razão o povo pede a Maria, pela razão o povo pede a Cosme Damião, pela razão o povo pede a Buda, pela razão o povo pede a Iemanjá, mas pela fé o povo pede ao Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E aí acontece o sobrenatural, o mistério de Deus vai acontecer. É pela fé, vai vir a restituição, a resiliência, o sobrenatural, a cura, a salvação, a libertação. Deus te deixou chegar até aqui, não foi por razão, foi por fé. Pela razão, muitos serão contados como grãos de areia, mas você vai ser contado como povo de Deus. Manai, falando disso, abandonai. Pela razão o banco da igreja não fala, pela razão o anel não fala, pela razão o diploma não tem boca, pela razão o paletó, a gravata, o sapato ilustrado não fala, pela razão os dentes bonitos e com clareamento não fala, pela razão placa de igreja não liberta.
é na fé em Jesus Cristo de Nazaré. Pela razão, Deus não usa analfabeto. Pela razão, Deus não usa o pobre. Pela razão, Deus não usa quem não estudou. Mas pela fé, Deus usa o analfabeto. Deus usa quem não estudou. Pela razão, Deus faz o pequeno ser grande. Pela razão, você não consegue estudar, fazer uma faculdade e se formar. Pela fé, você vai estudar, vai se formar, fazer um concurso que Deus te prometeu e vai ser aprovado. Pela razão, você não tem chamado, porque você é pequeno, é magro, é seco, é gordo, é pobre, é feio. Mas foi você que Deus chamou. Foi pela fé que Deus chamou Davi. Pela razão, Samuel queria os irmãos de Davi. Mas foi pela fé que Deus mandou Samuel ungir Davi. Pela razão, José do Egito estava morto. Pela razão, o pai de José do Egito pensou que um animal feroz o tinha devorado. Mas pela fé, José estava sendo preparado para ser governador. Pela razão, mulher, pela razão, homem, estão contando os dias da sua humilhação. Mas pela fé, conte o dia da sua exaltação. Pela razão, é do diabo. Pela fé, é de Cristo. Jaramanai, Bedegenamancho, Halai. Apenas obedeça, não pergunte mais nada a Deus. Abraão não perguntou, ele obedeceu e Deus honrou Abraão. Abraão não sabia que encontrar lutas, mas sabia que se encontrasse, ele tinha o Deus da fé e não o Deus da razão. Aramandai. Pela razão você pecou, pela razão eu pequei um dia, pela fé nós se nos arrependemos e pela fé nós somos novas criaturas. Pela razão a sua causa não tem mais jeito, mas pela fé não é só o jeito. Deus já resolveu aí e aqui. Pela razão você não vai se defender. Ah, pela razão o mundo quer que você se defenda, mas pela fé é Deus que vai te defender. Minha irmã e meu irmão, que neste momento, meu Pai, a oração da fé que eu faço, muitos oram pela oração da razão. Será que pode? Será que é possível? E agora, Deus, como vai ser? Eu penso assim, essa é a oração da razão, a oração da fé, essa, tudo posso naquele que me fortalece. Deus faz morto com 4 dias ressuscitar. Esta é a minha oração. Faz o cego voltar a enxergar, faz a prostituta se converter, o homossexual se libertar, traz o marido adúltero para casa, convertido e transformado, converte a mulher adúltera para ser profetizar. Pela fé, o drogado, o filho abandonado, a filha prostituta vai voltar para testemunhar. Pela razão, tem muitos nas igrejas vivendo pela razão, a razão da carne, a razão do achismo, mas tem pessoas na igreja vivendo pela fé, e o povo de fé vai ser exaltado hoje, e aqueles que vivem em razão vão se curvar ao Cristo da fé. Deus te abençoe. Menei Karamanchai, Nini Solomantou. É pela razão, não, é pela fé que agora na UTI, no centro cirúrgico, na emergência, no apartamento de um hospital, no leito de um hospital, numa ambulância, é pela razão, não, é pela fé que doutor Jesus está chegando para desentubar, para curar, para ressuscitar. É agora que Deus está indo no mundo pela sua fé, para pegar seu filho e sua filha e trazer liberdade.
liberto. É agora na sua fé que você deixou a razão, que o seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar. Na razão não se paga débito, na razão não tem restituição, na razão não tem prosperidade, mas é na fé que o dinheiro está chegando para pagar tudo que deve, honrar a Deus e sobrar. Anai xeremente, calamanos se levantar, terei salamanda, tenemanai, ele não sorei. Pela razão, aquilo que você olha, você vê impossível. Olhe pela fé a partir de hoje. Pela razão, não vai ter vitória. Pela razão, é morte. Olhe com a fé de Abraão. Pela fé, vai mudar essa história. Pela fé, tem ponto final. Não foi pela razão. Durante 40 anos que tinha coluna de fogo à noite para guiar o povo, e nem nuvem durante o dia para o proteger do sol. Foi pela fé que a coluna de fogo veio e a nuvem veio. Não foi pela razão que caiu maná do céu, foi pela fé. Então, meu irmão e minha irmã, levante na fé e mate o último momento de razão da sua vida. Aqueles que estiverem julgando você com razão, enchendo o teu ouvido de razão, isso é loucura, isso é impossível, feche os seus ouvidos. Faça como o apóstolo Paulo. Quando muitos vinham com conversa de muita razão, o apóstolo Paulo sacudia a poeira para tirar as palavras de razões e viver a palavra da fé. Jesus não voltando até quarta-feira, estaremos aqui não pela razão, mas pela fé, para ver pessoas libertas e curadas. Pela fé, Deus cura o homossexualismo agora. Pela fé, Deus cura o lesbianismo agora. Pela fé, Deus resolve as causas mais impossíveis da terra agora. Pela fé, Deus pega o pior pecador da terra, faz ele se arrepender e lança o pecado no fundo do mar do esquecimento. Pela fé, esta causa na sua vida é resolvida. Pela razão, acabou. Pela razão, você não dorme. Pela razão, você fica em psicotrópicos. Pela razão, você fica com cigarro, um vinho com álcool, com cerveja para relaxar. Pela razão, você fica fazendo terapia com gente que não fala nada, só fala de razão. E Deus lhe chama agora pela fé. A terapia agora é com Cristo. O remédio agora é com Cristo. A libertação agora é com Cristo. Pela fé, Deus entrou em casa. Pela fé, Deus rompeu barreiras, quebrou os cadeados, quebrou as correntes, abriu as portas e derrubou o muro. O muro de Jericó não foi derrubado com razão, foi derrubado com fé. Neemias não reconstruiu os muros em 52 dias com razão, reconstruiu com fé. Com fé, tudo é possível naquele que crê. Com razão, a vida é acabada. Acabou o tempo de razão e chegou o tempo de fé. Shalom Adonai. Por razão, você não vai compartilhar este culto. Por fé, você vai compartilhar esse culto agora. Vamos compartilhar esse culto por fé, para saquear o inferno e tirar a razão de pessoas e botar fé. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua mente, Deus abençoe sua alma, Deus abençoe a causa impossível na sua vida, se transformou em possível agora. Shalom Adonai. Eu te amo em Jesus Cristo de Nazaré. Você que está fazendo aniversário hoje, meus parabéns. Deus abençoe você sob a fé. Tire todo o sentimento de razão e viva pela fé. Deus chamou, Deus mandou ir, vai na fé, não vai na razão. Razão tem achismo e porque na fé tem eu creio, eu espero. Shalom Adonai. Deus abençoe sua casa e a sua família. Não esqueça de orar pelo pastor Cacheiro. Eu oro pela sua vida.